Boa tarde. Declaro aberta essa reunião de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, SEDEIC, conjunta com a Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, CETASP, que tem como objetivo debater a relação de emprego entre empresas e empregados que exercem atividades através da plataforma de aplicativos de transporte terrestre, matéria objeto do projeto de lei número 5069 de 2019. A realização dessa reunião decorre da aprovação dos requerimentos 55 de 2021 da SEDEIC e 43 de 2022 da CETASP, ambos de minha iniciativa. Informo que a audiência está sendo transmitida pela página da Câmara dos Deputados e pelo YouTube, no canal oficial da Câmara. Informo também que essa reunião é interativa e que o público externo poderá participar enviando perguntas pelo site www.edemocracia.câmara.leg.br. Informo que, em razão do número de convidados, esta audiência será dividida em duas mesas de expositores. Para participar da primeira mesa, foram convidados os seguintes senhores: Rodrigo Martins Soares, coordenador-geral de Modernização Trabalhista do MTP. Renan Bernard Calil, procurador do Trabalho e vice-coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes das Relações do Trabalho. Seja bem-vindo. Do Ministério Público do Trabalho. Luiz Antônio Coluzi, presidente da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Seja bem-vindo. Prazer, hein? Lúcia Garcia, técnica do DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Maria Cristina Mattioli, desembargadora do Trabalho aposentada. Como vai? Seja bem-vinda. Bom, essa é a primeira mesa. Antes de passar às exposições, desejo informar as regras de condução dos trabalhos dessa audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e disporá de 5 minutos. Pedir a todos que seja objetivo sobre as considerações que achem importantes. Nós estamos aqui para ouvir a todos, ouvir todas as sugestões, abordagens que sejam, e não deve ser aparteado. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em interpelar o palestrante deverão inscrever-se previamente e poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder. Para darmos início à exposição, eu passo a palavra ao representante do Ministério do Trabalho, senhor Rodrigo Martins Soares. Eu informo apenas que nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de, na pandemia, por videoconferência, fazer um debate sobre essa questão. Mas nós achamos importante que a gente fizesse um outro aqui presencial, para que todos pudessem vir novamente, para que a gente possa dar celeridade a esse assunto e efetivamente apresentar um relatório. Então, com a palavra, Rodrigo Martins, pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor deputado Augusto Coutinho. Um prazer estar aqui
em nome do Ministério do Trabalho e Previdência. Eu vou abrir os trabalhos aqui com o que a Secretaria de Trabalho pensa a respeito do trabalhador de aplicativo. A gente considera as empresas de aplicativo intermediação de mão de obra. O modelo de trabalho deles é a cobrança de valores em cima da tarefa feita pelo usuário do aplicativo, né? Esse é o modelo de negócio desse tipo de trabalhador. E nós não consideramos que há a relação de trabalho em regra para esse trabalhador de aplicativo. Porque nós consideramos que não existem todos os elementos, os requisitos de emprego nele. São requisitos de emprego, a pessoalidade, a habitualidade, subordinação jurídica e pessoalidade. Alguns elementos, quando a gente analisa essa relação de trabalho com pessoalidade, habitualidade, a gente pode até encontrar nessa relação de trabalho. Entretanto, a partir do momento que você vai para a questão da subordinação jurídica, que nada mais é do que o mando que o empregador tem em cima do trabalhador, fica difícil conceitualizar isso como uma relação de emprego. Tem doutrinadores, obviamente, a gente não desconhece isso, que entendem que ali há uma subordinação estrutural, ou seja, o próprio sistema de informática orientado pelo dono do aplicativo, por quem construiu o aplicativo, seria uma forma de subordinação jurídica. Mas a gente não consegue enxergar dessa forma porque não permanece a questão da liberdade desse trabalhador de se logar ao aplicativo a hora que quiser, ou de aceitar ou não aceitar uma espécie de trabalho. Dito isso, pelo quadro normativo atual, nós não consideramos também que seja adequado a forma como está. Entendemos também, como diversos outros atores, que para assim atingir uma estrutura de trabalho decente, é necessário que esse trabalho seja regulado, ou que tenha uma melhor regulação. Partindo desse pressuposto, o que seria uma regulação para esse trabalhador? Só um minuto. Em primeiro lugar, para esse trabalhador, o primeiro aspecto que a gente precisa delinear é defini-lo, né? Definir tanto a operadora como o ator, o responsável pelo prestador de serviço, e definir essa relação jurídica. A Secretaria de Trabalho tem pensado num projeto de lei, isso já foi anunciado, inclusive pelo ministro Onix, numa audiência pública, ou até em algum evento, que nós temos, de fato, um texto praticamente pronto. Esse texto foi discutido com as principais operadoras, entretanto, e com alguns personagens prestadores de serviço. Então, essa discussão com os prestadores de serviço é um pouco mais complicada, pela dificuldade que tem, né, de representação nesses trabalhadores. Mas a gente ouviu também. E, assim, eu gostaria de delinear mais ou menos o que a Secretaria pensa que poderia ser feito para se atingir um trabalho decente. Porque trabalho decente você não atinge apenas com uma relação de emprego. Você pode atingir o trabalho decente num cooperativismo, você pode atingir o trabalho decente no ambiente de aplicativo, desde que atingidas determinadas balizas, né, de segurança e saúde, etc. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo nesse texto é definir esses atores, definir a empresa de aplicativo, definir o trabalhador por aplicativo e definir essa relação jurídica deles como não empregatícia. A relação jurídica, então, seria de natureza civil. Dito isso, para que se alcance segurança jurídica, cabe também delinear mais ou menos o que caracteriza esse trabalho. Como, por exemplo, vou citar aqui, vou abrir um... já terminou?
Foi marcado os 5, foi? Posso, 2 minutos aqui eu termino. Não. Então, assim, definida a relação jurídica entre esses atores, definir o que caracteriza ela e as principais atividades das operadoras que não descaracterizam essa relação jurídica. Mas o principal, para você atingir o trabalho decente, e que é recomendado pelos principais textos normativos, é a inclusão previdenciária, proteção social para esse trabalhador. Como é que se daria essa proteção social desse trabalhador? Pelo recolhimento dessa contribuição previdenciária através da empresa. Porque o problema que a gente tem hoje em dia é que mais da metade desses trabalhadores não estão contribuindo para a Previdência. E dos que estão contribuindo para a Previdência pelo MEI, metade deles não recolhe. Então, assim, você tem 25% só de trabalhadores recolhendo para a Previdência. Num tipo de relação jurídica em que é perfeitamente possível você fazer esse recolhimento previdenciário. Então, o Ministério do Trabalho e Previdência trabalha para conseguir fazer um recolhimento previdenciário justo para as empresas e para esses trabalhadores, para que, a partir do momento que aconteça algum evento com eles, eles tenham proteção social. Além disso, a gente também prevê, por exemplo, gostaria que tivesse, e estamos planejando isso, ponto de apoio, ponto de descanso, normas de absoluta clareza contratual sobre o que deve acontecer, sobre exclusão, bloqueio, e que ao trabalhador seja possível questionar a empresa a respeito da exclusão, que seja feita com antecedência mínima de 3 dias, que ele possa questionar a empresa a respeito disso, e mais, que se a empresa descumprir essa relação jurídica na forma que ela é delineada, com as características dela, e que o que não descaracteriza dela, que o trabalhador não possa ser punido quando ele agir nessas balizas, ou seja, quando ele cumprir o que a lei determina, assim, de forma que ele não possa ser atingido por isso, e se a empresa descumprir, teria uma multa contratual obrigatória. Desculpe a minha inexperiência aqui, é a primeira vez aqui, o deputado. Muito bem. Não, eu agradeço, inclusive, a participação de Rodrigo. E, Rodrigo, se você pudesse dispor essas... Eu vi que vocês têm aí alguma sugestão, não é isso? Porque esse documento aqui ele é interno ainda. Eu não sabia então, que eu poderia apresentar, se você quiser mandar para nós, eu acho que são sugestões importantes e que a gente colhe isso já para Posso fazer, deputado, posso fazer e te mando isso daí. Eu vou fazer uma adaptação desse documento aqui e posso te mandar. Okay? Tá bom. Bom, agradecendo a participação de Rodrigo, nós vamos ouvir agora o Procurador do Trabalho e Vice-Coordenador Nacional de Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes da Relação do Trabalho, a CONAFRET, do Ministério Público do Trabalho, Renan Bernardi Calil. Renan, você está com a palavra. Aqui, pode falar. Obrigado, deputado. Bom, boa tarde a todas e todos. Agradeço, em nome do Procurador-Geral do Trabalho, deputado, o Dr. José de Lima Ramos Pereira, o convite para participar dessa audiência pública e poder trazer o olhar do Ministério Público do Trabalho para um tema tão importante, em face do qual nós temos dedicado tanto atenção nos últimos anos. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui na minha fala é apontar a centralidade do direito do trabalho quando a gente fala da regulação do trabalho via plataforma digital. A gente ficava muito falando do que é moderno, do que é antigo. Eu gosto de lembrar, deputado, que o direito do trabalho ele é uma evolução da regulação do trabalho, né? A gente, até o final do século XIX, a gente tinha o direito penal e o direito civil, que basicamente regulavam as relações do trabalho. O direito do trabalho ele é fruto do reconhecimento de uma desigualdade econômica que existe entre as partes do contrato de trabalho e, a partir desse reconhecimento, tentar corrigir essa assimetria que existe e garantir
uma proteção jurídica aos trabalhadores. Não se vê de forma expressiva uma alteração da forma pela qual acontece a exploração dessa mão de obra atualmente. Então, dentro da visão do Ministério Público do Trabalho, não nos parece adequado afastar o rol e o papel que o direito do trabalho tem nessas relações. Esse é o primeiro ponto. O segundo as empresas que são proprietárias de plataformas digital, elas não são empresas de tecnologia. Ninguém procura uma empresa que realiza transporte de pessoas ou entrega de mercadorias buscando uma solução tecnológica. Elas procuram que você procura essas plataformas para se deslocar de um ponto A até um ponto B, ou então para receber uma determinada mercadoria na sua casa, ou enfim, mandar para alguém. Ninguém procura essas empresas querendo uma solução tecnológica. E não sou eu que estou dizendo isso. As próprias empresas, deputado, quando elas vão fazer o registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o que protege a marca delas, uma parte expressiva dessas empresas que atuam no Brasil hoje, elas registram as suas marcas como elas se fossem empresas de transporte ou de entrega. Então, é importante olhar porque essas empresas de fato fazem e além da narrativa que elas constroem perante a opinião pública para a gente ver, de fato, como regular melhor esse tipo de trabalho. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar atenção nessa minha fala inicial a gente tem que olhar para a dinâmica de trabalho para entender se tem ou se não tem relação de emprego, para ver se tem ou não tem autonomia. Me parece que olhar para o simples fato do trabalhador poder escolher o seu horário de trabalho é muito pouco para a gente falar que não existe uma relação de emprego. Né? Então, uma parte da atividade que anteriormente era atribuída para gerentes, encarregados, trabalhadores de recursos humanos, toda uma parte das empresas que era encarregada da administração dos trabalhadores, hoje em dia ela foi transferida, ela foi automatizada nessas empresas, em grande parte pelos algoritmos. Então, distribuição de trabalho, fixação do valor do trabalho, aplicação de punições, indicação do tempo pelo qual o trabalhador tem que desempenhar determinada atividade, o trabalhador sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, o acompanhamento disso, o sistema de avaliações, que é central para os trabalhadores receberem trabalho, aplicarem, continuarem na plataforma e não serem excluídos, tudo isso é automatizado pelas empresas. O fato de não existir um ser humano do lado do trabalhador dizendo o que ele deve ou o que não deve fazer, não afasta a caracterização da subordinação jurídica. E, de novo, não sou eu que estou falando isso. É o parágrafo único do artigo 6º da CLT, que, numa reforma de 2011, ou seja, há 11 anos atrás, equiparou os meios informatizados e telemáticos aos meios diretos e pessoais para efeitos de subordinação jurídica. Então, para a gente passar a assegurar direitos mínimos para esses trabalhadores, a gente tem instrumental mínimo previsto na CLT. Muito embora as pessoas fiquem falando que ela é de 43, como se ela não tivesse passado por nenhuma alteração, a CLT passou sim por uma série de modernizações ao longo dos anos, algumas delas benéficas aos trabalhadores, como esse dispositivo do parágrafo único do artigo 6º, que foi recentemente alterado. Então, enfim, já estou vendo aqui que meu tempo está chegando no final e vai ser um prazer participar do debate posteriormente com vocês. Eu queria ressaltar, nessa minha primeira fala, esses elementos para que a gente possa olhar para o que de fato acontece na dinâmica real da relação de trabalho que existe entre motoristas e entregadores e as empresas proprietárias de plataforma digital, para a gente ver como a gente vai regular isso de forma adequada. Do nosso ponto de vista, não seria um problema ser um trabalho autônomo, desde que os trabalhadores, de fato, tivessem autonomia, tivessem a capacidade de gerir e criar o seu próprio negócio, que não é o que a gente vê no dia a dia, enfim, olhando com um olhar um pouco mais detido pela qual essas relações de trabalho se desenvolvem na prática. Então, o Ministério Público do Trabalho está atento em relação a isso. Nós temos ajuizado algumas ações civis públicas a partir de inquéritos que concluíram pela existência de vínculo de emprego. Obviamente que, enfim, esse posicionamento só vai acontecer e o ajuizamento dessas ações enfim, ele vai ser produto, né, de uma investigação, não é em face de todas as empresas que isso vai acontecer,
mas do que a gente tem visto na prática, é um pouco essa visão que nós gostaríamos de trazer para contribuir para o debate. Muito obrigado, deputado, e nós ficamos à disposição para continuar essa conversa. Bom, agradecer a participação de Renan Calil e, em seguida, vamos ouvir o doutor Luiz Antônio Colucci, presidente da Associação Nacional dos Magistrados de Trabalho, a ANAMATA, da Justiça do Trabalho. Doutor Luiz, com uma palavra por 5 minutos. Obrigado, deputado Augusto Coutinho. Uma satisfação estar aqui nessa mesa, presidida por Vossa Excelência e tendo Vossa Excelência como relator desta matéria tão importante. Eu saúdo os demais integrantes da mesa, a desembargadora Mattioli, a representante do DIESE, o Renan representa o Ministério Público do Trabalho e o Rodrigo do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e Previdência, assim como todos os demais que participarão das próximas mesas. O tema, de fato, é um dos mais candentes que nós temos na atualidade, dentro do mundo do direito do trabalho, né? E a preocupação da ANAMATA, né, e é a questão que envolve a ampla proteção dos trabalhadores. Nós não conseguimos distinguir uma diferença entre o trabalhador das plataformas digitais com os trabalhadores dos demais trabalhadores, né? Nós percebemos com clareza a presença do vínculo empregatício. O trabalho é pessoal, seja dirigindo o carro da Uber, seja dirigindo ou pilotando a bicicleta do iFood. Então, todos estão trabalhando. O trabalho não é gratuito, é remunerado. O trabalho é permanente e é feito no intuito do empregador. E aqui temos esta nova espécie de subordinação que é clara. Quer dizer, o trabalhador está vinculado, subordinado à empresa. É muito interessante, e nós tivemos agora, deputado Augusto, em 27 a 30 de abril, no 20º Congresso Nacional da Justiça do Trabalho, o nosso CONAMAT, onde discutimos e aprovamos teses, né? E uma das teses aprovadas foi, efetivamente, a possibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego, né? Foi a nossa tese de número 13, né? De autoria dos colegas Murilo Carvalho e Sampaio Oliveira, deste que vos fala, da Matra 11, é uma tese coletiva, e Leonardo Tibo Barbosa Lima. Então, eram diversos aspectos e acabamos fazendo uma tese aglutinada, né? Eu vou passar esse trabalho para as mãos de Vossa Excelência, essa tese, né? Não vou ter tempo aqui de ler, mas há exatamente essa questão da definição do empregado conforme o artigo 3º, que a CLT adotou um conceito indeterminado ao constar a expressão sob dependência, a noção de subordinação jurídica clássica, comando-punição, hegemoniza a semântica do conceito legal. Depois fala, no item 2, da precificação do trabalho alheio, que é forte manifestação na direção de serviços por certas plataformas de trabalho. O aspecto 3º, o emprego é a modalidade primordial de trabalho na ordem econômica constitucional, artigo 178 da Constituição, alcançando o trabalho prestado por qualquer meio tecnológico. Por isso, os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego devem ser aferidos no caso concreto, com base no contrato de realidade. Por fim, o item 4, trabalhadores em plataformas digitais, reconhecimento de vínculo empregatício, possibilidade nos termos do artigo 7º da Constituição Federal, artigo 2º, 3º, 6º, parágrafo único, 9º, 235C, parágrafo 13, 452A, 444 da CLT. O contrato civil firmado não possui valor absoluto,
sendo possível o reconhecimento do vínculo empregatício, quando evidenciados os requisitos dos artigos 2º e 3º. Importante referir que os países lá da Europa, os Estados Unidos, estão indo na regulação do trabalho das plataformas digitais. Né? Espanha, Inglaterra, né? Os Estados Unidos e assim por diante. Então, é muito importante termos esse detalhe. Eu gostaria de referir também, mencionar, de fato, a jurisprudência ainda oscila bastante, mas nós tivemos um julgamento paradigmático realizado em 6 de abril passado, e a data da publicação do acordo é de 11/4. O relator é o ministro Maurício Godinho Delgado. O número do processo TST RR 100.353/2017.5.01.0066. E nesse julgamento, então, se reconhece a existência do contrato de emprego, o contrato realidade, que as plataformas não conseguiram demonstrar a autonomia do contrato, e há o acórdão, o relator e a turma, a terceira turma do TST, lança mão dos princípios constitucionais humanistas e sociais que orientam a matéria. Então, é extremamente relevante, também gostaria de deixar aqui. E já realmente, no limite extremo do meu tempo, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós estamos fazendo um estudo, está em fase final de conclusão, deputado, e se depois Vossa Excelência assim entender, gostaríamos talvez de entregar em vossas mãos, porque nós temos, além deste projeto que nós estamos discutindo e que serviu dos requerimentos feitos por Vossa Excelência, né, e que já traz no seu bojo a importância e reconhece a existência do vínculo de emprego, existem dezenas e dezenas de projetos que estão apensados, tratando da matéria de todas as formas. E aqui a gente gostaria, então, de ressaltar, primeiro, pensamos que a legislação trabalhista e consolidada já é suficiente para regular a matéria. Contudo, face às peculiaridades, à questão da tecnologia, podemos sim avançar e ter uma regulação para o trabalho uberizado, para o trabalho prestado pelos trabalhadores em plataformas digitais. Mas é fundamental que nós tenhamos também um olhar atento para a saúde e a segurança desses trabalhadores. A começar por uma jornada de trabalho decente, de 8 horas e de, no máximo, 2 horas. E mais, seguro, e um meio ambiente sadio e laboral, com todo o cuidado necessário para esses trabalhadores, que, a exemplo dos demais, é que movem o progresso do país. Obrigado, deputado. Boa, boa. Bom, agradeço a participação do presidente da ANAMATRA, Luiz Antônio Colucci, e em seguida vamos ouvir a doutora Lúcia Garcia, técnica do DIEESE, para a qual passo a palavra por 5 minutos. Bom, quero primeiro aqui agradecer o convite, a acolhida, deputado, não é? A todos aqui presentes, os colegas da mesa, não é? Eu represento aqui o DIEESE, órgão de assessoria das centrais sindicais, e nós acompanhamos, né, um entendimento do MPT e da ANAMATRA. Nós entendemos, né, que há, por trás dessa mítica, não é, da tecnologia, existe uma relação clara de trabalho, né? Aliás, essa forma de trabalho digital, ela vem numa usinagem, né, que de já quase 50 anos, com muitos aceleradores, mas à medida em que ela vai se afirmando, nós conseguimos enxergar para além dos artefatos tecnológicos, para além do desenvolvimento, né, desta forma datificada de trabalho, uma relação fundamental de trabalho
em que se verifica, especialmente, que vai longe aquela ideia de adeus ao trabalho, que nós tínhamos lá no final dos anos 80, nos anos 90, não é? E que a tecnologia não trouxe aquilo que prometeu, uma sociedade mais democrática, a emancipação, a liberdade e o bem-estar dos trabalhadores. Ao contrário, nós temos hoje um negócio bastante específico, né, que precisa ser bastante compreendido para que nós entendamos se é verdade que essas plataformas podem trabalhar sem o modo de trabalho atual e o nível de exploração que estão propiciando. A primeira questão que nós levantamos em relação a isso é que o modelo de negócio das plataformas, né, é um modelo de negócio que, no âmbito da economia, nós chamamos de estrutura de dois lados, ou seja, uma economia de atravessador, né, que os trabalhadores conhecem muito bem, mas que é muito potencializada pela presença tecnológica, né? Então, neste negócio, quem domina as informações do mercado manipula o mercado. Não é? Então, as plataformas hoje têm potencialidade para recolher informações de clientes, para informações de trabalhadores, e elas detêm essas informações na plenitude, manipulando tanto preços quanto as condições de trabalho e remuneração dos trabalhadores. Bueno, essa situação, né, em que você domina o mercado de tal forma faz com que as plataformas possam assumir posição de monopólio frente aos consumidores e posições de, uma palavra bem feia, viu, trabalhadores aqui, oligopsônio, né? Ele é um oligopsônio, quer dizer que é um único comprador da força de trabalho. Então, quando você tem uma posição única e singular, que é um monopólio e um oligopsônio, você tem o poder absoluto desse mercado. Então, você prejudica trabalhadores, clientes e sociedade e comunidade, porque você tem uma forma de reter valores de todos ao mesmo tempo por organizações que são estrangeiras e que, por conta da nossa ausência de soberania neste momento, né, carreia recursos e propicia uma enorme concentração de poder e riqueza. Esse produto, para ser vendido, para ter valor, dada a forma de formação de preço no mercado, ele precisa trabalhar com uma força de trabalho heterogênea e transformar ele em homogênea, que é o centro da economia digital. Para transformar em formação homogênea, você tem que fazer uma gestão da força de trabalho. Essa gestão da força de trabalho faz com que, né, essas empresas, elas determinem o local de trabalho, que é o tempo, que é a extensão da conexão. Elas dizem como a tarefa é distribuída. Elas dizem como a tarefa é remunerada. Não é? Elas dizem como o trabalhador é avaliado para estar apto a continuar no sistema. Portanto, é uma gestão absoluta e é uma gestão típica da subordinação que o mundo do trabalho já conhece há muito tempo e o Brasil já conta com uma legislação para isso. As relações de trabalho, a relação com esses trabalhadores, por outro lado, ela é absolutamente clássica. Os trabalhadores são recrutados como qualquer outra forma de recrutamento que nós já conhecemos. Os trabalhadores são contratados através de contratos online, onde há uma imposição de condições do contratante, né? Há uma intermitência nesse contrato de trabalho, nessa execução, que, aliás, a legislação brasileira já abraçou, né? Então, nós vemos aí, e há uma retenção dos valores, enfim, obtidos nessa atividade. Portanto, há uma relação, obviamente, clássica de subordinação e de emprego. E não há nada de autonomia, o que caracterizaria uma outra forma de inserção emancipada, enfim, no mundo do trabalho, que é o trabalho por conta própria. Esta subordinação hoje já é reconhecida, inclusive, internacionalmente. A 20ª Conferência Internacional do Trabalho
identificou, contextualizou e conceituou a subordinação laboral atual que existe por conta da ação da tecnologia em ambiente desprotegido e não saudável para a classe trabalhadora. Portanto, nós entendemos que aqui há uma relação clara de emprego e o papel do DIEESE vem a ser, não é, sempre não só lutando e articulando, organizando trabalhadores, não é, mas também buscando uma visibilidade social através de estatísticas, não é, que nos deem uma dimensão dessa força de trabalho. Hoje nós já temos, né, mais de 2,5 milhões de trabalhadores no sistema de transporte regulados por essa forma absolutamente assimétrica e, portanto, algo que deve ser matéria como aqui, como estamos colocando aqui, estamos vendo aqui, de discussão de soberania nacional e bem-estar da classe trabalhadora e do país. Não é? Então, acompanhamos aí a tendência mundial de reconhecimento da relação de emprego nessas situações. Obrigada. Agradecendo a participação de doutora Lúcia Garcia, vamos ouvir agora a desembargadora Martioli, que por 5 minutos vai ter a palavra. Boa tarde, senhor deputado. Muito prazer conhecê-lo e saber que o senhor faz parte do Partido Republicano, que muito me enaltece. Boa tarde a todas as pessoas, ora presentes neste recinto. Gostaria de ressaltar que eu sou, embora seja desembargadora aposentada do trabalho, eu não falo pela magistratura e tomo a liberdade de dizer, e com todo respeito ao doutor Colucci, não sou representada pela Ana Matra, pois dela não sou associada. Falo não só em meu nome, mas em nome da FEComércio, embora eu seja também presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Fiesp, não falo pela Fiesp, pois este não é um tema que interessa à indústria, até porque a indústria hoje vem sofrendo um processo terrível de desindustrialização, e é óbvio que esse tema dos trabalhadores em plataformas diz respeito à área de serviços. Por essa razão, ao tratar de serviços, temos sempre que colaborar e entender que, do mesmo modo que o país sofre um processo de desindustrialização, os trabalhadores que saíram da indústria vão para a área de serviços. Quando eu era criança, eu assistia o desenho animado Jetsons, que os que são da minha idade provavelmente vão lembrar, em que achava o máximo a alta tecnologia. Parecia coisa do futuro, mas essa tecnologia chegou. A tecnologia não chegou só na área das plataformas digitais que vão intermediar o trabalho e o consumidor, mas chegou em todas as áreas. Lembro da Bolsa de Valores, onde o pregão era feito por pessoas. Hoje o pregão é feito por tecnologia. Lembro dos trabalhadores operadores de mesa, que hoje são feitos por agentes autônomos de investimento. Estamos vivendo um processo de alteração das relações de trabalho. Embora o ilustre procurador, ora representando o Ministério Público do Trabalho, venha ressaltando cada vez mais a CLT, muitos entendem que ela já não é o suficiente para abranger todas essas novas relações. Tanto isso é verdade, senhor deputado, que estamos passando por um movimento de demissão. Ou seja, as pessoas não estão mais satisfeitas com as relações de emprego, não só no Brasil, mas também em vários outros países do mundo. Por essa razão, pensando no futuro e pensando nessa nova tecnologia, coordenamos um grupo na Federação do Comércio em que se propôs uma minuta de um anteprojeto de lei para regulamentar essas relações e que foi, inclusive, apresentada ao Ministério do Trabalho, e por isso que nossa opinião está inteiramente de acordo com a proposta que o Ministério do Trabalho e que o governo vem apresentando. Existem 3 elementos importantes quando se discute este tema, que é quem são os atores sociais, que forma de proteção social nós devemos ter
e qual o modelo de organização dessas pessoas, não só das pessoas que prestam os serviços, mas também da forma contrária. Quem são esses prestadores de serviço? Não de serviço, mas de tecnologia. O que estamos vivenciando hoje, e aí talvez seja toda a dificuldade que o governo esteja enfrentando em regulamentar, é a falta de organização, a pulverização destas pessoas que trabalham em relação, considerando a pulverização das atividades que são prestadas, ou seja, a plataforma digital não se reduz a Uber ou iFood, são várias as modalidades, são várias as formas de prestação de serviços ao consumidor utilizando essa plataforma. Por esta razão, é impossível se falar, no nosso entendimento, de um vínculo único de emprego da forma binária como se pretende, ou é empregado ou não é empregado. Há diversas formas de conceder a proteção social, e uma delas, aproveitando aquilo que já está na lei e de forma mais simples possível para a adequação da realidade, a situação hoje que se vivencia, é utilizar das formas que já existem, ou seja, através do MEI ou através da regulamentação de um trabalho autônomo individual. A grande dificuldade, ao nosso ver, está exatamente aqui, como regulamentar essa proteção. Dizer que é ou não empregado, ou seja, que não é pertencente aos requisitos do artigo 3º da CLT, isso é muito simples. Basta uma pequena alteração no artigo 7º da CLT para dizer que essas pessoas não estão abrangidas por esta lei. Definimos o que é prestador, definimos o que é a intermediação entre consumidor e entre aquele que oferece a prestação de serviço através de uma plataforma digital, e definimos o modelo de organização dessas pessoas, que, obviamente, não é através de sindicato. Por essa razão, senhor deputado, a nossa posição é no sentido de que essas relações realmente merecem uma regulamentação, mas não a regulamentação que está presente hoje na CLT, sem estes requisitos do artigo 3º da CLT. Portanto, sem qualquer reconhecimento de vínculo de emprego, mas garantindo, sim, uma proteção social através ou do MEI ou através de um outro tipo de vínculo, de outra forma de proteção, que é isso que o trabalhador realmente merece, e é isso que a gente identifica quando utiliza um desses serviços, ou seja, entrega de comida ou entrega de um serviço como o Uber, como outra plataforma de locomoção. Essa é a nossa posição, temos trabalhado bastante nisso, estudado bastante, para dizer que as relações hoje, não só as relações de trabalho, mas as relações humanas estão caminhando a um modelo completamente diferente daquilo que foi criado há muitos anos, aquilo que foi criado no momento da proclamação da CLT. Obviamente, a maioria das pessoas não se enquadra e não quer se enquadrar nesta forma binária, ou é empregado ou não é empregado. Há necessidade, então, se não se aceitar essa forma de relação e de proteção, buscar uma outra modalidade, mas que não seja a vinculação ao artigo 3º da CLT. Essa é a nossa posição. Bom, agradecer a desembargadora Mattioli, e ao final da sua palavra a gente desfaz a primeira mesa para começar a segunda mesa. Agradecer a participação de todos, tudo está sendo anotado, está sendo ouvido, é importante, posições diferentes, e a gente precisa avaliar e ouvir. A gente teve um cuidado muito grande em toda... Tá, obrigado. Nós tivemos um cuidado, todas as entidades que quiseram ser ouvidas e quiseram participar da audiência pública, nós estivemos abertos. Aqui, desde nenhuma objeção a ninguém participar, é importante a gente ouvir a todos os segmentos da sociedade envolvidos,
para que a gente possa ouvir, refletir, ouvir as partes, enfim, e tentar construir o melhor encaminhamento possível. Então, vamos dar início à segunda mesa. Pois não. Você fala no final, mas você tentou se inscrever como? Então não tentou. Tem um portal da Câmara, a gente tem a Comissão do Trabalho, qualquer representante, qualquer deputado que quisesse indicar o seu nome, se tivesse ligado aqui para a comissão. Tá. Tudo bem, mas você vai participar, a gente vai deixar. Ok? Vamos ouvir André Porto, diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec. Convidar também Vitor Magnani, presidente da Associação Brasileira Online to Offline, ABO 20. Acho que é isso. Rodrigo Lopes Correia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto, Bicicleta por Aplicativo do Estado de Pernambuco. Conterrâneo. Paulo Xavier Júnior, presidente da Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos, a FANA. E como é seu nome? Já está aí. Pronto. E temos aqui também o presidente, o Luiz Carlos, que a gente vai dar a palavra, presidente do Sindimoto, do Distrito Federal. Está aí? Pronto. Ok. Vamos lá. Vamos ouvir inicialmente o senhor André Porto, diretor executivo da Amobitec. Você tem a palavra por 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor deputado Augusto Coutinho. Em nome de quem cumprimento os demais representantes aqui presentes e a quem parabenizo pela iniciativa do debate. A gente preparou uma apresentação bem rápida. A gente tinha programado uma fala de 10 minutos, mas vou tentar encurtar aqui. Na realidade, a gente só quer trazer alguns dados para balizar o discurso. A Mobitec, eu trago primeiro a relação de associados, somos 8 empresas associadas, entre elas a Amazon, Flixbus, iFood, Uber, a Buzer, Zé Delivery, 99 e a Lalamove. Indo para o terceiro slide, eu trago muito rapidamente o modelo de negócios dessas plataformas, que eu acho que é interessante para que todos nós compreendamos a dinâmica. Então, é um mercado marcado por concorrência, ele tem 3 ou mais lados. Aqui eu trago uma imagem ilustrativa de um mercado de 3 lados, e que essa dinâmica concorrencial ela existe nos diversos elos. Indo agora para os dados, senhor deputado, e eu acho que são dados interessantes para balizar um debate. O setor de mobilidade hoje, a gente conta com aproximadamente 60 milhões de usuários, são cerca de 1.600 municípios atendidos, 1,4 milhões de motoristas e entregadores. Esse dado ele é um dado que foi tornado público por um estudo do IPEA e condiz mais ou menos com os dados que a gente tem enquanto empresas associadas, e são cerca de 320 mil estabelecimentos. O setor de mobilidade, dentro desse 1,4 milhões de motoristas e entregadores, a gente estima que cerca de 80% seja de motoristas e 20% de entregadores, com uma renda aproximada apresentada no slide de 5.340 para motoristas e 2.154 para entregadores. Isso são estimativas de uma média mensal. A dinâmica de engajamento do setor, e isso é um dado muito relevante para a discussão, os entregadores eles ficam cerca de 18 horas por semana, em média, online, dentro de uma plataforma. E apenas 15% trabalham mais de 40 horas por semana. Então, isso por si só já deixa muito claro que há uma eventualidade. O trabalhador, ele utiliza, o motorista, o entregador, ele utiliza a plataforma muito como um complemento de renda numa eventualidade. Em relação aos motoristas... Todo mundo, você vai falar...
Todo mundo vai falar. Deixa ele falar. É semanal. Deixa ele falar e depois a gente vai ter todo mundo direito de falar. Ok? Democracia é assim. Todo mundo fala e a gente ouve todo mundo. É por semana. É média semanal. Vamos lá. E em relação aos motoristas, a gente estima cerca de 19 horas, sendo que apenas 14% trabalham mais de 30 horas por semana. Esses são dados das empresas associadas, deputado. As principais, e aí, falando um pouco de pesquisas que foram conduzidas pela associação e pelas empresas, as principais razões para se trabalhar na plataforma, de acordo com os próprios motoristas e entregadores. 71% indicam que a flexibilidade é uma das principais razões, 66% indicam a renda e 60% a autonomia. Então, essas são características que são extremamente relevantes. A flexibilidade, então, muitas vezes um motorista ou um entregador, ele utiliza mais de uma plataforma para desenvolver a sua atividade. Isso é uma realidade. Existe, inclusive, uma rotatividade muito grande desses motoristas e entregadores entre as plataformas. A renda é um fator relevante, seja como obtenção como atividade principal, seja como um complemento de renda. E a autonomia, 60% indica autonomia, porque esses motoristas e entregadores, efetivamente, eles não têm chefe, eles não devem satisfação a ninguém. Então, isso é um ponto muito relevante. Outras características do setor, né? Um pouco do que eu falei antes, 46% deles trabalham em mais de uma plataforma. Então, a partir do momento que a gente trata de uma regulamentação sobre o tema, seja a inclusão previdenciária, seja qualquer outra discussão, a gente tem que ter isso em mente. Então, o trabalhador, às vezes, ele está plugado no Uber e no 99 ao mesmo tempo, às vezes ele está no Lalamove e no iFood ao mesmo tempo. Então, há essa intercambiabilidade devido especialmente à flexibilidade que eu comentei no slide anterior. 59% dos entregadores afirmam que a renda atual é maior do que a anterior e 67% preferem o trabalho atual como entregador ou como motorista ao trabalho anterior. Então, acho que essa é uma realidade, são dados que mostram um pouco também do que já foi falado aqui anteriormente. Já encaminhando para o final, no próximo slide, acho que esse é um dado importante. As plataformas, elas são uma rede de proteção social e a gente viveu isso na realidade agora no período da pandemia. Então, uma pesquisa do IPEA junto com a Accenture, que foi conduzida, inclusive, não só no Brasil, mas globalmente, aponta que 73% dos motoristas e entregadores concordam que a plataforma funcionou como uma rede de proteção social da pandemia e que 87% afirmam que, sem o trabalho no aplicativo, não teria sido possível atender às necessidades financeiras durante a pandemia. Então, a flexibilidade, a facilidade de acesso e a possibilidade de renda é que possibilitam isso. Então, a gente tem que ter muito claro esse dado positivo numa eventual regulamentação. Qualquer trava adicional, qualquer erro de calibragem pode causar um dano considerável no mercado. Então, indo para o próximo slide, a gente traz essas 3 características como as características principais do setor. A facilidade de acesso, o trabalhador, o motorista ou entregador, ele facilmente se torna um motorista ou entregador. Então, você não precisa passar você não tem grandes barreiras à entrada. Então, é muito simples, a pessoa se viu, quer complementar a renda ou se viu numa situação sem renda, ela consegue facilmente acessar isso. A flexibilidade, que é o fato da pessoa poder estar em várias plataformas ao mesmo tempo, isso é um desafio que a gente entende que é possível de ser, um desafio regulatório que é possível de ser superado. E a questão da renda, como a gente já comentou, ele funciona efetivamente não só também como um complemento de renda e em algumas situações específicas como a renda principal do trabalhador. Não por isso, a Mobitech, recentemente, tornou pública uma carta de princípios, onde a gente se propõe ao diálogo, ao debate, no sentido de aprimorar alguns pontos. A gente entende que o modelo ele é muito bom, muito rico, possibilita e traz várias possibilidades, mas podemos sim trabalhar. O principal desafio que a gente vê é que grande parte dos trabalhadores ele não contribuem com a Previdência hoje, então a gente vê a oportunidade de integrar esses trabalhadores ao sistema público de previdência. Isso seria um ganho e um benefício para toda a sociedade. Porém, essa solução ela tem que ser acessível, tanto do ponto de vista de burocracia quanto de custos, e tem que trazer a flexibilidade e autonomia, tem que estar presente
nessa regulamentação e nessa inclusão previdenciária, porque são elementos característicos e vitais do setor. E, nesse sentido, as associadas elas se propõem, inclusive, a serem facilitadoras nessa inclusão, funcionando como facilitadoras tanto na inscrição quanto no recolhimento, porque a gente vê que em algumas situações, por exemplo, como a possibilidade desses motoristas e entregadores eles estarem como MEI, o grande desafio hoje é a inadimplência do MEI, então não simplesmente a possibilidade, mas a efetividade. E sobre isso as plataformas elas podem colaborar e trabalhar em conjunto com o poder público. É isso, muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição. Bom, agradecer a participação de André Porto. Ô André, eu gostaria, depois, se fosse possível, você disponibilizar essa apresentação e também as fontes dessas pesquisas, isso é importante. Tá? Eu vou intercalar, porque o seguinte também é representante das plataformas. Eu vou ouvir um trabalhador, depois ouço ele, a gente vai assim por diante. Então vamos ouvir o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, meu conterrâneo aqui, Rodrigo Lopes. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estou muito feliz, viu, gente? Estar aqui, representar essa minha classe. Tenho 13 anos de categoria. Minha luta vem desde 2018. Fundei uma associação e, com o cenário jurídico, fui obrigado a criar um sindicato. Que hoje, por legitimidade, estou aqui. Mas o sindicato, ele, a partir do momento que ele CNPJ... Não, sem interrupção. Você vai falar, vai ter sua palavra reservada, ok? Pode falar. Obrigado, deputado. Então, gente, passa esse slide aí, por favor, pessoal. Esse slide aqui, gente, vai falar muito mais do que todas as minhas palavras que eu falar aqui, tá certo? É o descaso qual as empresas hoje faz com os entregadores. Um tem seguro, outro não. Um quase morre, ganha 175 de seguro, e o outro, por apenas uma queixa, ele é bloqueado. Isso foi tudo recentemente. Muito triste, gente. Perdi amigos, colegas, trabalhadores, pessoas que estão aqui. Esse caso de vínculo, isso é muito, muito relevante, gente. Como é que eu não sou empregado se o aplicativo me controla, sabe onde eu estou, onde eu vou? Como é que o aplicativo ele avalia minhas notas? Se você ver aqui, gente, no slide final, tem um motorista de aplicativo que ele tem mais de 1.500 corridas. Todas essas 5 estrelas. Apenas uma corrida, ele foi bloqueado. E esse camarada só tinha essa plataforma digital, gente, que é a Uber. Pessoal, nós estamos falando, deputado, de seres humanos, pai de famílias. Tem foto aqui atrás de pessoas que ficaram órfãos, gente. Eu sou órfão, perdi minha mãe aos 3 anos de idade. Vocês que têm pai, não têm a noção do que é isso. O que a gente precisa fazer nesse país, a partir de hoje, é dar uma educação de segurança no trânsito, cuidar dessas pessoas. Se é vínculo, se não é, ao meu ver, tá, gente? Deixa para quem entende, desembarcador. Eu não sou advogado. Meu jurídico me orienta. Eu vejo vínculo, sim, nos OL. Digo e repito. Os OL são operadoras de logística. Esse, sim, cumpre escala. E o primeiro slide que está aqui, olha, ó, isso é uma escala de um OL, gente. Esse aí foi morto com um pedido na bag, deputado. Está aí, olha, ó, executivo iFood. Esse recebeu seguro. O outro, não. O próximo, que está sem o pedido na tela, Guilherme, 20 anos de idade, 1 ano de experiência, 10 horas por dia de trabalho, por dia, não é por semana. Olha, ó, cara de menino, gente. Começando a vida, morreu por uma imprudência. Mas, quem acolheu esse rapaz? Ninguém. Quem protegeu ele? Ninguém. Se não fosse nós, de Pernambuco, que fizesse vaquinha para, pelo menos, enterrar, a plataforma não está nem aí, gente. Então, eu sei, pessoal, que a gente tem que trabalhar nisso, tem que olhar isso com os olhos de humanidade, gente. É 13 anos, já sofri vários acidentes, pessoal.
vejam e revejam. 1,75. Gente, isso é seguro. O cara quase que morre, gente. Tem um vídeo dele aí, ó. Heitor, 5 estrelas. Uma reclamação. O cara é bloqueado, gente. Sem ter o direito de defesa. Cadê a democracia nesse país? Onde é que está o direito? Do trabalhador, do cidadão. Então, só quem manda aqui é as empresas? O cidadão que está ali trabalhando, né, 10 horas por dia, nós sabemos disso, ninguém aqui é bobo. Os OLs que estão ali dando chicote, só interessa para eles trabalhadores que trabalham uma semana toda. Se eu quiser trabalhar final de semana, os OLs não me querem. Se eu estiver mentindo aqui, o público que está aqui na frente, todos eles são motoqueiros, vão concordar comigo, tá? Então, gente, deputado, muito obrigado. Isso aqui é um debate que vai muito ao longo disso, tá, gente? Não vai finalizar hoje. E se é vínculo, se não é, deputado, a gente tem que trabalhar com inteligência, cuidar dessas pessoas. São um público muito jovem, entendeu, deputado? Precisamos incluir ele, previdência também. Tem que cobrar também dessas plataformas, deputado. Tá bom, gente? Muito obrigado. É isso que eu trouxe para vocês, são imagens, não é fake, tá? Bom, vamos dar continuidade ouvindo agora Vitor Magnani, que é presidente da Associação Brasileira AB020. Ou é 02... É ABO2O. ABO2O. Desculpe. Bom, você tem a palavra. Obrigado. Obrigado a todos. Sem ligar. Som. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela presença dos deputados, das deputadas e também de todos os representantes, seja da categoria dos aplicativos, plataformas digitais, seja também dos entregadores e motoristas. Bom, fazendo uma breve apresentação, eu represento a associação talvez mais velha, tradicional de plataformas digitais no país, que tem apenas 6 anos. Ou seja, em 6 anos, apenas em 6 anos, a gente viu o florescimento desse segmento. E 6 anos, do ponto de vista histórico, não é nada. Então, sim, é um setor jovem que ainda está amadurecendo. Amadurecendo não só do ponto de vista econômico, do modelo de negócio, mas do ponto de vista também institucional, de como reconhecer o que se traz como demanda da própria sociedade para melhorar, né? Além disso, eu sou diretor executivo da Confederação Nacional de Serviços, que, por sua vez, representa centenas de milhares de empresas de tecnologia da informação, tá? E eu tenho um papel bastante responsável aqui, até por falar depois de um representante dos entregadores que falou de maneira muito boa, trazendo exemplos claros do que é uma demanda, e falando aqui na presença também do Gringo, que é presidente da UmaBR, a maior associação hoje de entregadores motofretistas por aplicativo, e também de pessoas que não estão sentadas, infelizmente, nessa mesa, como o Gil do Sindimotos. Bom, a gente tem que acompanhar a história. E pós-segunda Revolução Industrial, por reivindicação dos próprios trabalhadores, as coisas foram melhorando. E para atender a demanda de uma indústria ou de uma empresa que tem lá que bater cartão, que tem que ficar lá na mesa trabalhando, onde tem um chefe no cangote, acertadamente a gente, por duras penas, construiu a CLT. Agora, não cabe a mim, representante das empresas, vir aqui e falar assim, ó, o que o pessoal está demandando é previdência. É mesmo? Existe uma passeata, uma manifestação de previdência? O Rodrigo citou em algum momento previdência. Existem tantos outros temas a serem tratados dentro dessa regulação que deve existir, mas que a gente tem que acompanhar as novas formas de trabalho. O que hoje, como que funciona a engrenagem hoje de uma plataforma do ponto de vista social, especialmente no Brasil? Elas são
a porta de entrada na economia. Então, para pensar comigo. Você, por exemplo, você é um pedreiro, você quer construir um muro. Você conseguiu um cliente que é o teu vizinho. Ele foi lá e falou, vem aqui construir um muro. Você conseguiu gerar uma renda. Então, o que as plataformas digitais fizeram? Para motorista entregador, que é o grande debate hoje aqui. Basicamente, é fazer um encontro da oferta e da demanda. E convenhamos, isso vem gerando renda para muitas pessoas que estavam na extrema informalidade. Aqui no Brasil, a gente tem milhões de desempregados, infelizmente, no momento atual, momento econômico atual. Muitas pessoas, inclusive, dependendo do auxílio emergencial, que, inclusive, está tendo um debate nesse momento da inclusão dos motoristas dentro dessa política pública. Agora, para pensar comigo. Se não fosse a oportunidade de geração de renda, a gente pode debater se hoje ela é baixa ou se ela é alta, que eu acho que é aí que está um dos principais pontos de debate aqui. Se não fosse essa oportunidade de geração de renda para centenas de milhares de pessoas, a gente estaria numa condição muito pior, eu não tenho dúvida. E se antes eu falava com o meu vizinho, você não quer entregar um pacote ali na esquina? E eu não assino contrato nenhum com ele, eu falo, está combinado, R$10. Imagina se não fosse as plataformas isso, agora no momento da pandemia, como bem citou o André aqui na exposição dele. O que a gente teria no nosso país? Agora, a gente está debatendo a porta de entrada, ao invés da gente debater a porta de saída. Proteção social também é geração de oportunidade. Então, se motorista, entregador, entra numa plataforma, consegue gerar renda para sua família, e aí a gente tem que debater aqui essa construção dos direitos sociais desses trabalhadores, reconhecendo esse modelo. Tá? Por que a gente não debate, então, como é que essas pessoas vão ascender socialmente? Ter cursos de qualificação para justamente buscar outras alternativas. Ou alguém aqui está falando assim, eu vou me aposentar no aplicativo. Me mostra alguém que quer se aposentar no aplicativo. Tem alguém? Dependendo da aposentadoria, lógico. Então, basicamente é o seguinte, a gente não tem que debater se tem ou não tem vínculo. Isso a Justiça do Trabalho já tem instrumentos para analisar. Aí, me corrija se eu estiver errado, temos aqui representando o Ministério Público do Trabalho, tem também da ANAMATRA, da magistratura. Vamos aos números. Segundo o último levantamento da Universidade Federal do Paraná, que não teve um tostão de empresa nenhuma financiando, analisando todos os casos que estão em tramitação na Justiça do Trabalho, 78% não reconhece o vínculo de emprego. Muito me espanta, representantes da magistratura, realmente, tem que escutar, então, realmente quem está operando direito. A magistratura diz que 78% não tem vínculo de emprego. Não é esse o principal debate. O debate é justamente nessa construção dos pontos que o Rodrigo trouxe, que eu estou conhecendo hoje, não é verdade? Ou você já me conhecia antes? Não. O gringo eu já conheço há um tempo. Justamente, está todo mundo aqui falando a mesma coisa. Tudo bem, precisamos debater quais são esses direitos. Tá? Agora, a gente tem que agora ter clareza do que a gente vai colocar nesse texto. Tá? E para o Ministério do Trabalho, é o seguinte, se apresentar um texto realmente de contribuição previdenciária, eu espero que venha embasado com estudos econômicos, para mostrar que realmente é um texto viável, seja para o erário público, seja também de impacto no modelo das plataformas. Porque a gente não pode onerar ainda mais o trabalhador, tendo ele que contribuir com essa previdência social.
seja direto ou indiretamente, ou vocês acham que vai ter uma alíquota previdenciária e as empresas não vão reajustar o repasse? Então, eu quero encerrar minha fala, dizer que eu estou muito honrado de participar desse debate. Estou há 6 anos vendo empresa após empresa surgirem e as reivindicações de todos os trabalhadores. Cabe, eu acho, a gente sentar e, francamente, dialogar para estabelecer o que vai ter nessa regulação. Muito obrigado. Agradecer a participação de Rodrigo Lopes e passar a palavra para o presidente da Frente Nacional aos Motoristas Autônomos, a FENAM, o senhor Paulo Xavier Júnior. Paulo, 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Augusto Coutinho. Parabenizo aí pela iniciativa, né, do debate. É muito importante. Eu participei ano passado, virtualmente. Trago aqui uma posição, eu represento a FAMA, ela representa os motoristas, tá? Por aplicativos, a gente não inclui os entregadores, é importante ficar claro. E na última audiência eu trouxe essa informação que mais de 80%, 90% dos motoristas, eles não querem esse vínculo de CLT, né? Eu falei isso na última audiência. Se mantém, nós recebemos e acompanhamos motoristas, né, diariamente. O modelo hoje que o motorista adota, o perfil é muito variado. Então, assim, o perfil do motorista, muitos deles utilizam, né, essa atividade para realmente como atividade principal, mas muitos utilizam como um complemento, né, para gerar renda para a sua família e para um complemento, muitas vezes final de semana ou de noite, às vezes muitos deles têm outra atividade, CLT, inclusive, né, e utilizam a plataforma para um complemento. Então, a gente entende que esse modelo CLT, ele não enquadra e ele não é viável, né, é um parecer mais ou menos parecido com a Maria Cristina, né, colocou aqui. A gente entende que esse modelo ele não é o ideal. Mas também a gente percebe que nós não somos autônomos, né, então a gente fica ali bem, né, não somos autônomos porque a gente não pode colocar preço na nossa corrida, a gente não pode escolher, todo o custo da corrida é nosso, né, com carro, despesa do carro, despesa de combustível e tudo, e nós não temos autonomia, que seria do autônomo, né, para colocar o preço nessa corrida. Então, a gente entende que a gente precisa criar um meio termo, né, eu creio que esse meio termo, ele passa muito pelo que o Rodrigo, né, do Ministério do Trabalho falou, de construir algo intermediário, mas eu até, não sei se ele ainda está presente, mas assim, eu acho que nós, motoristas, né, e creio que os entregadores também, eles precisam ser ouvidos nesse debate. O texto já existe, eu tive acesso ao texto, é um texto preliminar, mas ele é construído da perspectiva das plataformas, dos interesses das plataformas e do governo, né? O texto que o Rodrigo, do Ministério do Trabalho, citou aqui. É o texto para mas isso um modelo... não tem nada a ver, né? Ele apresentou um trabalho que não é lei, a gente está tratando a lei. E eu estou complementando aqui Quem define a lei é aqui, não é lá. Sim, e eu estou complementando aqui do ponto de vista do que a gente acha que é importante como motorista de aplicativo, de ter algo intermediário, tá? De ter algo que contemple, que a gente não enquadra nem dentro de um CLT e também não somos autônomos. Então, a gente precisa que os senhores deputados, legisladores, possam né, ter esse olhar diferenciado aí, para que haja realmente algo que possa atender essa demanda dos motoristas. O perfil, como eu expliquei, ele é muito variado, então assim, é difícil, a maioria deles não vão se enquadrar no modelo de CLT, que é um modelo bem engessado e tudo, e eles, a sua grande maioria dos motoristas, preferem o trabalho autônomo, né? Mas com algumas garantias mínimas, né? Que seria, no caso, essa proteção social, de ter esse olhar diferenciado para, né, algumas garantias, semelhante na Califórnia, tivemos aí um modelo lá de garantia mínima de horas trabalhadas. Então, a gente precisa construir algo dentro desse modelo, nessa visão nossa dos motoristas de aplicativo. Mas CLT não é
a saída para essa categoria nossa. Só uma pergunta, desculpe interromper, mas quando você chega a 80%, isso foi uma pesquisa que vocês fizeram? Sim, tem fonte, tem dados, é importante ou não? Sim, nós temos pesquisa, a frente de apoio, ela escuta os motoristas, a gente é uma associação, nós não somos sindicatos, é uma associação de motoristas de aplicativos, e aí a gente tem sempre esse diálogo com os motoristas para trazer essa representatividade, essa voz do motorista aqui para vocês, né? Então, é de fato um interesse maior da categoria, um modelo que não seja ligado ao CLT, ok? Sim, exatamente, Minas Gerais. Bom, você quer falar mais, Paulo? Não. Tá, encerrou. Agradecer a participação de Paulo e vamos agora aos nossos companheiros que pediram aqui para falar. Então, vamos ouvir o presidente da Associação dos Motofrentistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil, Edgar Gringo. Edgar, você tem 5 minutos a palavra. Tá funcionando? Aperta aí, perfeito. Tá funcionando? Pode. Tá. Meu nome é Edgar, sou o Gringo, como foi falado. Sou representante da AMA BR, associação bem engajada no setor de motofrete. Concordo com o amigo aí que realmente, o Paulo, né, Paulo Xavier, que realmente o pessoal muito insatisfeito com o sistema seletista, mas também a pergunta que fica cadê a autonomia? Aonde está a autonomia? Que o senhor da Mobitech ali, o André, mostrou uns números aqui pra gente que, assim, com todo o respeito, mas pura mentira que um entregador trabalha somente 18 horas por semana. Isso aí ele faz quase num dia. Então é uma pura mentira, me deixa extremamente indignado. Ou eu estou errado aqui? Tá. E aí ele fala que o entregador está ganhando 5 mil por mês. Vocês estão ganhando 5 mil por mês? Você está vendo? Então, é essa a questão. Tá funcionando aqui? Tá. É essa a questão. Esses aplicativos vêm aqui... Edgar, só uma correção. Segundo eu me lembro, 5 mil motoristas. O entregador é 1.000, 2.000 e pouco. Piorou. Sabe por quê? Porque para a gente exercer a profissão, a gente tem o custo para exercer a profissão, a gente tem a depreciação do veículo, e a gente precisa ter o nosso pagamento, e a gente também precisa ter lucro, já que a gente não tem os direitos trabalhistas. Então, com 2.500 dá para fazer isso? Segundo a pesquisa da FIP, é 1.400 para exercer a profissão, mais 500 para manter a depreciação. Aí já deu 1.900. Com 2.500, quanto que ele está ganhando? R$600. É isso que o entregador ganha, de acordo com a pesquisa que o senhor mostrou, né? Então, assim, é uma pura mentira de todos os lados, quando eles vêm aqui e falam que são 1.400.000, porque toda vez que é a favor deles, que eles não querem ser apertados, que eles querem falar que estão dando serviço para os outros, eles aumentam o número, eles inflam, mas eles nunca comprovam. Aí pede o álcool gel aí, a nota fiscal do álcool gel, para ver se eles comprou 1.400.000 aí de álcool gel e reabasteceu para esses motoristas, para esses entregadores. Então, vem aqui, tanto a Mobitech, esses aplicativos em geral, vem aqui numa mentira que não está vendo o lado do entregador. Aqui se falou de previdência e tal, é tudo que vai prevenir, para prevenir caso ele se acidente. Mas como é que a gente evita o acidente? Capacitando ele. Eu quero fazer uma denúncia para o senhor agora, como o senhor é um deputado federal, legisla e também tem o poder de fiscalizar o executivo. A lei 12.009/09 é uma lei federal, que é a lei do motofrete. Ela não está sendo cumprida. Então, como cabe ao legislativo, essa lei é uma lei que capacita o entregador para exercer essa profissão de risco. Segundo a lei 12.997 de 2014, quem exerce essa profissão no regime CLT tem adicional de periculosidade. Ou seja, o Ministério do Trabalho está reconhecendo que é uma profissão de risco. Então, eles vêm me falar de previdência aqui.
Ou seja, vamos cuidar do cara depois que ele caiu. A gente tem que evitar que ele caia. E o motofretista regularizado é o que menos se acidenta. Então, essas empresas, eu tive 7 reuniões com o iFood. Pedi para pelo menos incentivar o cara a usar o colete refletivo. Nunca foi atendido nada referente à segurança. Esse aplicativo só sabe mentir para a população, para fingir que é bom, mas negando todas as pautas que os entregadores fazem. Foram 16 estados que se rebelaram contra esse aplicativo no dia 1/7/2020, durante a pandemia. O pessoal preferiu correr o risco de pegar o vírus do que aceitar a situação que estava. Esse iFood negou todas as pautas. Falou que era mentira deles. Colocou que eles ganham R$21 por hora. Vocês estão ganhando R$21 por hora? Vocês estão ganhando? Então, é isso, o deputado. É essas mentiras deslavadas que vem aqui. O que eles têm que fazer não é dar previdência para nós, não. Nós não quer caixinha de ninguém, não. Nós quer ganhar bem para nós pagar nossa previdência, nosso seguro de vida, nós comprar a nossa moto. Entendeu? Nós não precisa de esmola. Estou cansado de enterrar amigo meu. Estou cansado de enterrar pessoas que tinham oportunidade de viver. Porque eles se aproveitam da pandemia que todo mundo estava... Não, perdeu o emprego. E aí correu para essa profissão. Eles sabendo que existe uma regulamentação, que essa regulamentação serve para capacitar o entregador, eles colocam essas pessoas sem capacitação para exercer uma profissão de risco. É você dar um gilete para uma criança. Você sabe o que vai acontecer. Ela vai se machucar. E é isso que eles estão fazendo. Então eu peço ao senhor que olhe de uma forma mais ampla, porque aqui não é só previdência que tem que se debater, e não é só vínculo, não. Eles têm que o Ministério Público do Trabalho Federal, não sei qual é a denominação correta, precisa entrar nesse meio e estabelecer um valor mínimo para que o entregador consiga manter a manutenção da sua máquina, que ele consiga se alimentar e que ele consiga viver com dignidade. Chega disso daí. Eles vêm aqui e fazer a ceninha deles aqui nessa casa. Então, para finalizar, só complemento que estou fazendo essa denúncia aqui para o senhor, que a Lei 12.009/09 não está funcionando. Precisamos do apoio de vocês. E eu aprendi, deputado, que heróis são pessoas que fazem o que é necessário ser feito, enfrentando as consequências. Então eu peço ao senhor e aos seus colegas parlamentares que sejam os nossos heróis. Não deixe essas empresas ficar com o bônus e deixar o ônus para a sociedade pagar, e ir pagando com a nossa carne, com a nossa vida. A gente saindo de casa numa moto e às vezes nem volta para casa, volta num caixão para o cemitério. Tá bom? É isso. Bom, agradecer a participação de Edgar. Agora, Edgar, eu queria fazer uma sugestão. Aqui a gente não está um debate, eu estou ouvindo todas as partes. Estou lhe ouvindo, foi importante, ouvir eles foi importante. Era importante que você mandasse para nós sugestões que você acha que deveriam haver, ou pontos que deveriam haver, para que a gente possa ver se agasalha no nosso relatório. Tá? Isso é que é importante, você mandar para nós, aí depois eu lhe dou meu contato, assessoria, você disser, o importante é isso. A gente precisa ouvir isso exatamente, esses pontos. Eu acho que você falou bem, muito assim, indignado com muitos problemas que tem, mas é importante você dizer especificamente o que vocês acham que é necessário, e aí a gente vai avaliar no nosso relatório, ok? Ok, no resumo, deputado, só para deixar claro assim, o básico... Porque senão você vai não vou levar mais a falar, não. O básico aí é eles ajudarem a regularizar, o poder público ajudar a regularizar. Mas eles não vão fazer nada, quem vai fazer somos nós. Quem é responsável para fazer isso somos nós, somos eleitos pelo povo. Eles não sem desmerecê-los ou desmerecer ninguém, mas somos nós que vamos regular. É justamente por isso que eu saí 3 da manhã lá de São Paulo, peguei o avião, nem sabia se ia ser ouvido aqui, mas peguei e vim para ser ouvido, para poder representar os meus motocas, que são motocas igual eu. Porque estamos indignados com essa forma que estamos sendo tratados. Vou passar essa informação para o senhor detalhada. Bom, obrigado. Vamos dar andamento e ouvir agora o nosso presidente do Sindimoto do Distrito Federal, Luiz Carlos Galvão, que terá 5 minutos para fazer.
Opa, boa tarde a todos aqui. Quero cumprimentar meus amigos aqui de Brasília, ali, o Sorriso e o Índio aqui, que aqui em Brasília, Sindimoto, nós andamos junto aqui. Então a gente vê a necessidade, quero cumprimentar a mesa e corrigir, meu amigo Rodrigo Correia. Você falou muito bem que a gente anda meio nervoso, porque é muitas representação e não só defendendo o trabalhador, a maioria é para prejudicar o trabalhador. Toda essa fala de indignação do nosso amigo gringo de São Paulo, que eu conheço muito bem, ele milita lá e senta junto lá e briga mesmo, só que lá em São Paulo é uma situação, que em Brasília é outra. Por que aqui em Brasília é outra? Aqui nós é unido, não só com a MAIDF, como também as cooperativas que tem, porque nós se uniu, porque se a gente ficar se debatendo e espalhando, nós vai perdendo força. E complementando a sua fala, a sua indignação em cima da Lei 12.009, que alterou o CTB, o artigo 139A, que nada é cumprido. Garotão de 21 anos, 2 anos de habilitação, isso aí não pede. O motociclista recém-habilitado, 18 anos, cheio de gasolina na veia, é os que enchem os hospitais aí nas emergências aí de acidente. Então o governo, com essa omissão que o gringo falou, com o nosso ilustríssimo deputado Augusto Coutinho, que eu parabenizo a iniciativa, peço desculpa novamente, meu amigo Rodrigo, porque nós, ultimamente, só anda levando lapada, então a gente já, às vezes a gente nem consegue, entendeu? Porque a gente já vem em cima de uma linha de raciocínio de, pô, também vou bater, não só vou apanhar. Então hoje nós vemos uma omissão. Aqui em Brasília a gente bate do mesmo jeito, da omissão. E em cima dessa omissão nós estamos se unindo para cobrar do governador aqui, o Ibanez, que ultimamente está se aproximando de nós, porque outubro está aí, né? E a gente quer dar, sim, um voto, mas quer dar o voto para aquele deputado ou vereador, seja lá o parlamentar, que faça alguma coisa por nós. Porque hoje, ultimamente, a gente vê, pô, a Lei 12.009 é letra morta, alterou o Código de Trânsito Brasileiro, eu vou na polícia para pedir para fiscalização, pô, tem que ser depois de outubro. Pô, a gente não pode estar no meio dessa política. São vidas sendo ceifadas, trabalhador não sai de casa, não volta para casa, entendeu? Eu passo por isso, eu tenho traqueostomia, 6 pinos na coluna, fêmur rachado, tendão rompido e precisando de cirurgia no joelho também. Meus amigos aqui de Brasília sabem disso, que eu estou vivo pela misericórdia de Deus. Aí meu amigo da Mobitec, bora lá, irmão. Eu tenho amigos associados ao sindicato, que corre atrás dos caras, do aplicativo, mas tá com nós. Pô, o cara sai 8 horas da manhã, irmão. Chega meia-noite. Tem vários. Se nós quisermos, nós bota a gente isso aqui tudinho de trabalhador que trabalha 16 horas por dia. Aí tu vem com a... Me desculpa. Entendeu? Com uma conversa dessa, irmão, de 18 horas, 18 horas por semana, 16 horas ele tira num dia, pô. Tem vários. Se nós quisermos, nós entramos esse plenário aqui todinho de motociclista que trabalha 16 horas por dia, para ganhar um valor acima, para ele pagar suas contas. Por quê? Nós gostamos de trabalhar, nós gostamos de coisa boa, então nós temos que ralar. Só que não pode ser explorado. Tivemos aqui o Ministério Público do Trabalho, eles mesmos sabem, nós estamos com a audiência lá no Ministério Público do Trabalho. Pô, veio primeiro a Uber. A Uber Eats não está operando mais na área de restaurante. Espera aí, irmão, beleza. E essa Flash, que entrou na pequenas cargas, né? Aí vai vir o iFood, aí vai vir a OL. Eu estou com 15 CNPJ, deputado. Espera aí, irmão, tudo CLT. Espera aí, pô. MEI, você falou em MEI, você sabe como é que funciona o MEI? O MEI, ele é esporádico, irmão. Eu sou MEI, eu tenho que estar em várias empresas. O MEI que está lá todo dia, irmão, CLT, Justiça do Trabalho, todas as causas que nós entramos, estamos ganhando. Porque o MEI é para informalidade. Espera aí, irmão, nós é formal. Lei 12.009, alteramos o Código de Trânsito Brasileiro, nós é formal. MEI é para informalidade. Igualzinho aí a última aí que saiu do MEI, que a gente vai ter que entrar na Receita Federal para tirar o MEI do nosso MEI. O que esse MEI está fazendo aí? Nós é formal, que nem o personal trainer das academias, foi a última que saiu. Eles não são mais MEI, não. Por quê? Lei federal, categoria distinta. Não era para ter MEI em relação de trabalho, motociclista e patrão. Porque MEI é esporádico. Eu sou MEI, eu tenho 10 empresas, eu sou MEI. Estou lá só na OL, estou lá só no Uber, estou lá, caracterizou o vínculo. Então a Justiça do Trabalho está dando. Você falou do Gil é nós, irmão. Lá ele tem algumas coisinhas, porque é cada um que organiza a sua casa, né? Aqui a nossa casa a gente está organizando. Nós andamos junto com os co-irmãos.
Eu tenho traqueostomia, 6 pinos na coluna, joelho detonado, tendão rompido, entendeu? Então, na misericórdia de Deus, eu estou vivo. Muitos não têm essa sorte que eu tive. Eu queria só complementar, meu deputado, isso aqui foi muito bom, essa discussão, e chamar a atenção também do Código de Trânsito Brasileiro, que nós alterou no artigo 139A. Aí, pô, nós fica pensando, pô, letra morta. Ele citou as nossas leis, a 12.997 de 2014, periculosidade, tem a 12.436, ô, tá me obrigando a acelerar, irmão, para a entrega ser acelerando, me obrigando, ó, você tem 10 minutos para fazer. Então, hoje nós temos uma lei que defende o tempo, que é a 12.436 de 2011, que defende o tempo nosso. Então, nós temos 3 leis federal, alteramos o Código de Trânsito Brasileiro, nada é feito. Pô, aí a gente fica, de quem é essa omissão? É nossa, dos representantes? Seja sindicato, associação, nós temos que se unir para a gente buscar uma solução, porque na maioria das vezes saímos de casa, na maioria das vezes nem volta. Aí fala assim, o cara trabalha no aplicativo. Ué, morreu? Os caras têm um seguro. Peraí, irmão, você dá uma Mobitec aí, ó. Que seguro mais? Nem vou xingar, irmão. Que seguro mais que não serve para nós. Isso é melzinho na chupeta. Eu pego o produto... peraí, vou lá pegar o produto. Antes de chegar no produto, eu me acidentei, eu morri. Eu não estou assegurado. No momento que eu pego o produto, eu estou assegurado. Entrego o produto, eu estou assegurado. Entreguei, morri, o problema é seu, irmão. O problema é seu, entendeu? Segurozinho, não leva a mal não, mas chulho para nós, para não falar, entendeu? Porque nós aqui não tem papo na língua, não. Isso para nós não serve, isso aí é melzinho na chupeta aí, pô. Que seguro é esse, irmão? O seguro tu tem que montar na moto, já está segurado, de dia, de noite, de madrugada. Então é isso, meu deputado. Só agradeço a oportunidade de falar e tentar complementar aqui os meus amigos motociclistas, que a gente está vivo hoje, é na misericórdia de Deus. E é isso aí, pô. E eu quero que a gente se organize cada vez mais. O Rodrigo aí, mais uma vez, desculpe, irmão, tamo junto, porque eu já vi pensando outra coisa e a gente é apilhado mesmo. Quero só agradecer e que Deus abençoe a todos aí. Agradecendo aí o presidente do Sindimoto, DF. Vamos ouvir agora o André Costa, que aqui representa o CEABAP, que é pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. André, 5 minutos. Cadê André? Isso, agora, desculpem aí, desculpe. Me adaptando aqui à casa. Boa tarde ao excelentíssimo deputado, à mesa, a todas e todos. E quero ressaltar logo que aqui eu não vou tecer qualquer tipo de comentário a mais do que já foi muito bem conduzido e explanado por cada trabalhador que aqui se faz representar. Tá? Aqui as considerações serão sob o ponto de vista técnico do que foi colocado de um pesquisador, enquanto direito do trabalho, da Universidade Federal de Pernambuco, diante de algo que vem me inquietando, né, de uns tempos para cá, em que a gente começa a perceber que os tempos não são normais, quando direitos e pautas civilizatórias, né, que já eram praticamente tidas e colocadas como uma demarcação do que se deveria ter enquanto caminhar para frente, é colocada simplesmente como um atrapalho, né, na vida de quem trabalha, na vida de quem produz. Né? Quando a gente cria e traz o problema, por exemplo, para a CLT, é querer não ver, às vezes, que o que está por trás disso é um modelo econômico neoliberal que desmantela todo o tecido de garantias e direitos sociais e, em cima desse desmantelo, cria um ambiente cada vez mais predatório, cada vez mais selvagem, para garantir ao que todo trabalhador e toda trabalhadora deveria ter, que são as condições, né, dignas para se exercer qualquer atividade. E agora a gente está diante de um caso, novamente, em que apenas pode ser uma nova embalagem, mas a exploração é antiga. A gente está diante, talvez, de uma tecnologia, talvez não, a gente está diante de tecnologia do século XXI, mas com a percepção exploratória do século XIX. Né? A verdade é essa. Então, quando
aqui a gente está debatendo esses aspectos tecnológicos, isso é novidade, porque há 200 anos na Revolução Industrial já se tinha esse fetiche, essa fetichização da tecnologia, né, quando a gente sabe que a tecnologia, ela atua cada vez mais, não é simplesmente para atenuar, né, aquela mão de obra, aquela força de trabalho da classe trabalhadora. Mas, muitas vezes, quem está por trás da tecnologia, a tecnologia não age por si só, a tecnologia não é neutra, a tecnologia tem uma ideologia por trás. E é a ideologia que serve, obviamente, ao capital. Então, a gente aqui tem que dar nome, não tem que ficar receoso, né, de utilizar, né, os termos corretos para enfrentar esse momento. Sou mais uma vez solidário a todas e todos, a gente vem acompanhando, né, esse ambiente, essa área de trabalho que vem sofrendo uma exploração e uma tentativa de captura do que a gente chama da estética da alienação, de tirar, né, a condição como se a CLT, como se férias fosse ruim, como se uma instabilidade enquanto acidental fosse ruim, né, a condição de trabalho, né, vamos combinar que não é normal você, para exercer um trabalho, ter que franquear, ter que bancar a sua própria bag, muitas vezes, ou não ter nenhum tipo de proteção em que se traga uma garantia maior. E aí, dentro disso, o que é que a gente pode falar? Eu dou alguns casos aqui rápido, deputado. Né? Existe, por exemplo, o bloqueio implícito, o soft, diminuindo a quantidade de corrida. Ora, o trabalhador aqui disse de uma forma muito sincera e leal que existe uma necessidade de todos nós sobrevivendo, porque o mundo é precificado, seja para obter uma maçã, ou esse terno, ou qualquer outra coisa. Então, há uma necessidade de se trabalhar para ter. Agora, tem que se existir aí um regramento em que, para se ter, não se precisa morrer, porque isso rivaliza e muito, né, com estruturas escravagistas, né? Para você produzir, você tem que morrer, você tem que trabalhar 12, 14, 16 horas, você não pode ter uma qualidade e uma vida além disso, né, de conviver com filho, com filha, com as pessoas, como se isso validasse tudo. Ah, porque ele está tirando mais? Não tira, porque quando a gente vai ver no rendimento bruto, a gente sabe que quando se analisa os dados que foram colocados ali, é muito em cima de rendimento bruto, né? O colega trouxe ali dizendo que 78%, salvo engano, vê como positivo, né, a escala, esse tipo de trabalho. Claro, rapaz, numa situação dessa, em que o desemprego aumenta, né, em que o desemprego estrutural não perdoa, né, as pessoas querem sobreviver e são dignos, todos aqui muito dignos, porque suportam uma carga de exploração dessa ao custo da própria vida. Outra questão que pode se falar também é a opacidade do algoritmo. O que é isso? Eu, por exemplo, quero defender o senhor, quero defender quem quer que seja. E o algoritmo não me dá condição, as empresas não me dão condição de eu saber quem eu tutelo, porque eu não tenho os dados. É tudo muito subjetivo. Eu não tenho. Por quê? Porque existe uma sazonalidade muito grande. E isso, claro, já é uma maneira de cercear a defesa, já é uma defesa de fragilizar o direito que todo trabalhador e toda trabalhadora deveria ter, fora que a gente sabe também que existe um lobby, muitas vezes, dentro das empresas, por uma prática antissindical. Isso, quem é do ambiente sabe. Outra coisa que é importante, que foi colocado pelo senhor representante do Ministério do Trabalho e Previdência, falou-se de uma minuta pronta, né, de uma minuta aí que tem para se discutir Previdência. Eu acharia importante saber a que grau se deu todo esse debate, se foi realmente aberto para vocês debaterem cada ponto que são de interesse de vocês. Porque se esse debate ficou dentro de gabinete, não tem legitimidade nenhuma. Não tem legitimidade para que vocês tenham essa garantia. É importante que se traga aqui e se abra e se franqueie o debate, né? Outra situação também, que se é importante dizer, é a questão do que a gente chama jurimetria, né, e os acordos. A gente sabe que as ações, eu mesmo enfrento isso, tenho dados, deputado, posso trazer para o senhor, os dados estão franqueados na Universidade Federal de Pernambuco, em que quando a gente está para ganhar uma causa, o que é que a empresa vai? Faz e oferece um acordo, para que não se crie jurisprudência, para que não se crie jurisprudência, para que a gente tenha
para que a gente tenha uma justiça do trabalho, que não tenha uma capacidade, que não produza uma condição em que analise como de fato é a situação, ou seja, André, para finalizar, só para não ser desequilibrado com o restante de... Então, eu fico por aqui, agradeço, deputado, a todas e todos aí. Bom, agradeço aí a participação de André. André, qualquer discussão que tiver aqui, não é? O que se falou, a discussão é aqui e agora. Entendo. E é isso que a gente está fazendo. Claro. É ouvindo, porque é daqui da casa, dessa casa que sai a lei. Ótimo, né? deputado. Muito obrigado. Vamos ouvir, por final, o Marcelo Chaves, presidente do Sindamap, Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Distrito Federal. Marcelo, por 5 minutos. Boa tarde a todos. Estou apressando um pouco, que a gente está tendo sessão do Congresso Nacional e a ordem do dia já está aqui rolando. Boa tarde a todos. Deputado, é Sindimap, viu? É o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal. E eu falei errado? Sindimap. Mas tá ótimo. O nosso nobre amigo ali da fama, o Paulo Xavier, aqui a nossa concepção aqui em Brasília, Paulo, é totalmente diferente. Aqui 80% dos motoristas, eles usam não como complemento de renda, como a renda fixa. Aí, sim, como a fonte principal, né? Então 20% já usa aquela como complemento de renda. E complementando o que o doutor falou, essas questões, eu tenho no sindicato, em média, 200 processos de exclusão. Às vezes o motorista ele é excluído, o passageiro não foi com a cara do motorista, não sei o quê, você entendeu? Faz uma reclamação do motorista, ele é excluído. Aquela outra questão que o senhor colocou aí, que até me falhou agora, Jair. O senhor falou outra questão aí também, que é o básico que acontece no mundo dos motoristas por aplicativo. Isso fora o desrespeito, né? E a tarifa muito baixa, nosso combustível do jeito que anda, graças a Deus agora deu uma melhorada, mas ninguém sabe o que vem pela frente. Então, a visão que o motorista por aplicativo tem hoje no país, eu acho muito falha. Eu vou só deixar o Jair complementar aqui, porque ele tem algumas coisas para contestar aqui com o nosso amigo da Mobitec. Antes de mais nada, de pé, eu quero dar um aplauso aí para os motociclistas, pela união, que está precisando entrar em todos o mundo de aplicativos, tá? Quanto à situação aí que o rapaz da Mobitec falou, 70, 18 horas trabalhadas, isso não convém. Por semana. Motorista hoje, para poder ganhar a sua renda, ele trabalha em média até 100 horas por semana. Ou então ele não vai pagar a prestação do carro, ele não vai se alimentar e nem vai carregar todo aquele gasto que ele tem durante o ano. Tá? Hoje um motorista, para poder fazer R$300 bruto, ele gasta em média de 10 a 12 horas e vai sobrar para ele, no máximo, livrando todas as despesas, de 60 a 70 reais. Não passa disso. E o horário, alguns estão esticando o horário, mudando de plataforma para outra, e está ficando difícil. Ninguém sabe mais aonde é que nós vamos parar. Hoje também tem a situação que nós não sabemos a quantidade real de motoristas e nem motoentregadores do país. Até o ano passado, nós tínhamos aqui em Brasília 36.860 motoristas, se eu não me engano, cadastrados na Secretaria de Mobilidade. Hoje nós não temos mais a conta, se perdeu o número real, que quando você vai para a rua num evento à noite, você vê uma infinidade de motoristas. Então a gente não está sendo classificado, a gente não está sendo reconhecido como categoria, igual é a dos motoboys, que é preciso. A gente precisa que o projeto, inclusive, eu acho que vai passar para a mão do senhor, é o projeto 2061, para o senhor fazer uma análise depois sobre essa situação, que está na mão do deputado Vicentinho. E a gente precisa, primeiro passo, ser reconhecido, para depois a gente tentar entrar em acordo e negociações com as plataformas para que mude essa situação da gente. Só a semana passada tivemos 5 assaltos. Inclusive, tem um amigo Wesley que foi assaltado agora na última sexta-feira, que ele se jogou do carro, tá? Para poder salvar a própria vida. Ficou todo quebrado, os motoristas ajudaram. Teve a situação que o sindicato e a gente amparou, que foi a da Raquel, que foi estuprada,
tá? Foi estuprada, assaltada e estuprada e conseguiu sobressair. Essa semana nós fizemos uma carreata aqui em Brasília. E ninguém viu isso. Quanto à situação que o Xavier falou, perdão, Xavier, motoristas hoje, motoristas de Brasília, 80%, talvez um pouco mais, só vive de aplicativo. Outra situação, motorista é banido da plataforma e não tem direito. Eu conheço vários motoristas que choraram, que deram carro de graça, depois de ter dado um pouquinho de dinheiro que ele tinha, olha aqui, e não são poucos, são muitos, no país todo. Vai bloqueado, você não tem lá a central, informamos que você, infelizmente, não faz mais parte da plataforma. Espera aí. Definitivamente banido. Ué, como é que isso acontece? Aí fala-se muito em conta fake, tanto de usuário como de motorista. Mas como é que eu vou sobreviver? Eu entrei na situação com a ilusão de falso ganhar dinheiro. E agora, o que eu vou fazer? Que todo o que eu tinha, eu dei de entrada no carro ou numa moto para poder sobreviver. Eu faço parte desses grupos, inclusive já em vários grupos de todos os estados, com o Xavier que já participou, e a gente tenta mudar, porque tem que ficar bom para o passageiro, para a plataforma e para os motoristas, que hoje o motorista é a peça fundamental que carrega todo o processo na rua. Inclusive, vários passageiros estão reportando o motorista. O motorista, ele soltou um gás no carro. Espera aí, o motorista agora estudou a químico? O motorista, ele soltou o gás no carro e afetou só o passageiro. Eu sou químico, eu fiz um antídoto para mim. Pelo amor de Deus, gente. Aí um passageiro desse, sem querer saber que um motorista, um coitado, um pai de família que está sobrevivendo, vai ser banido da plataforma, porque a plataforma, o passageiro reportou você porque está conduzindo gás dentro do carro. Espera aí, gente. Entendeu? Então, a gente tem que procurar fazer uma melhoria para todo mundo, senão a gente não vai conseguir sobreviver mais dessa situação. Peço desculpa e agradeço ao deputado e a todos aí. Boa tarde. Bom, ouvindo a todos, eu acho que foi muito importante todos os depoimentos que a gente ouviu, que a gente pôde participar aqui. Tem algumas considerações que eu gostaria de fazer. Primeiro, eu chego à conclusão, e não é da audiência pública, de que hoje as plataformas elas são uma realidade na nossa vida, importante para todos, para os trabalhadores, para os usuários, para as empresas. Ela é uma realidade, ela existe há pouco tempo. E eu acho que a gente tem, e aí eu discordo um pouco de algumas colocações aqui, de que já tem legislação que trate disso. Eu acho que não. Eu acho que é importante que o Poder Legislativo legisle para não deixar o Judiciário legislar por nós, que é uma falha que nós, em algumas situações, estamos fazendo. E, portanto, eu acho que está na hora da Câmara se debruçar sobre esse assunto. Concordo integralmente que a gente precisa ter um meio termo para que possa fazer com que as plataformas continuem a existir, né, mas também com responsabilidade perante os trabalhadores. Né? Não pode ser uma coisa unilateral. É óbvio, é claro, que os trabalhadores aqui estão reclamando com razão, mas querem trabalhar nas plataformas. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, não pode ser uma coisa, é assim mesmo, não, tem de ser e tem de explicar por que é e como é. Eu, pessoalmente, acho que as plataformas têm de se responsabilizar, sim, por muitas coisas que tem. Né? Por quem ele contrata, por que ele está banindo vamos dizer, um entregador ou Mais de 4 anos, deputado, como entregador. Quarta-feira passada, baniram minha conta do iFood, com explicativa de remuneração gerada acima do normal. Outra discussão que não foi tratada aqui, mas que eu sei que existe, também o valor pago. Tem plataformas que definem um valor mínimo, outras que não definem.
Então é uma coisa que a gente precisa avaliar. O que a gente precisa ter cuidado é que a gente não pode engessar isso, porque senão inviabiliza. Então a gente tem de ter uma coisa de equilíbrio nessa relação. Eu, pelo que tenho ouvido, inclusive eu recebi pessoas dos aplicativos também no meu gabinete e ouvi deles dizendo que acha que precisa. A gente precisa dar uma garantia ao trabalhador. Uma coisa é o cara que faz o trabalho freelance e que existe esse cara. Eu ando muito de aplicativo e pergunto. Eu pergunto em todo lugar que eu vou, eu pergunto. E aí, como é que você faz? Você quer, você não quer? Então, o que Paulo falou não é uma coisa que eu ouço muito, né? Mas tem gente que tem outra realidade. Então, aí a gente tem como mensurar essa relação do aplicativo com o trabalhador. Enfim, eu acho que... Mas vocês estão na mesa, a mesa é aqui. Não, mas você não foi chamado porque aí paciência. Você tem que ter um representante que saiba o que está acontecendo na casa. Eu não tenho como bater na porta de todas as associações aqui. É público, todas as reuniões são públicas, desculpe, mas a gente não tem o que fazer. Ou não sei se você é vinculado a alguma central sindical ou não é. Deveria ser, porque através de uma central sindical você se informaria. Entende? Aqui a gente não tem, a gente vive num país continental. Quantos sindicatos tem no Brasil? Cada discussão, a gente bater na porta de cada sindicato é impossível. A gente está fazendo, lógico, a gente está fazendo o que a Casa do Povo tem de fazer. Você veio e teve a oportunidade de ser ouvido, né? Então é assim que a gente vai proceder. Mas eu também, a ideia... A gente já ouviu. A ideia agora é elaborar um relatório, discutir com quem vai votar esse relatório, ouvir esses representantes legítimos do povo e fazer a coisa andar. Eu acho que esse processo precisa andar. Não tem que... A gente ouviu, discutiu. Se alguém quiser mandar mais alguma sugestão, manda. Tem o nosso... A gente tem aqui um consultor da Câmara qualificadíssimo sobre o assunto, que está aqui do meu lado, anotando tudo. O que quiser trazer para que a gente possa dar uma sugestão, dar o que quer efetivamente, que talvez tenha esquecido de dizer aqui, a gente está aberto para ouvir. A gente está aberto para ouvir, não quer dizer que a gente vai ter aí de sentar e fazer uma reflexão para... efetivamente preparar o relatório. Mas pois não? É verdade. O Brasil é um país continental, né? É um país... Mas antes de finalizar os trabalhos, quero agradecer aqui a presença de todos. E nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, convocando os senhores membros para a reunião de audiência pública extraordinária. Então, vamos abrir aí a última colocação do Ministério Público, doutor Renato. Pode apertar ali e falar, Renato. Isso. Está vermelho? Pronto. Oi. Obrigado, deputado. Eu vou fazer apontamentos muito breves e cirúrgicos em relação ao que a gente falou hoje, né? O primeiro, enfim, para tentar contribuir... Se falou aqui que os trabalhadores atuam em vários aplicativos, né? Para lembrar, a exclusividade não é requisito para a relação de emprego, né? Existem vários trabalhadores que têm vínculo empregatício com mais de uma empresa e isso jamais impediu o reconhecimento da relação. Representante comercial, por exemplo. Profissionais de saúde, vigilantes, profissionais de educação, isso não é uma questão. A outra... Sobre a questão dos bloqueios, eu acho importante deixar registrado, deputado, que a Lei Geral de Proteção de Dados traz no seu artigo 20 que todas as decisões que são tomadas automatizadas por uma plataforma digital e que afetam os dados pessoais e profissionais dos trabalhadores, elas são obrigatoriamente, o titular desses dados obrigatoriamente tem o direito de pedir a revisão dessas decisões automatizadas, que é o que acontece com esses trabalhadores quando eles são bloqueados nas plataformas. E nenhuma plataforma no Brasil hoje, ou pelo menos que eu tenho conhecimento, a grande maioria, não respeita esse artigo 20. Todos os trabalhadores, quando eles são bloqueados, suspensos e têm as suas contas desativadas,
eles recebem um comunicado genérico que eles estão com a conta excluída e eles são obrigados a entrar na justiça para saber o motivo pelo qual isso acontece, seja o motivo justo ou injusto. Então, os trabalhadores têm o direito de saber o que está acontecendo com eles. E, por último, o que eu queria deixar rapidamente registrado, que eu acho que é interessante do senhor ter conhecimento, existe uma iniciativa organizada no âmbito mundial, desenvolvida pela Universidade de Oxford, que chama Fair Work. Eles têm vários capítulos ao redor do mundo realizando pesquisas sobre as condições de trabalho em diversas plataformas no mundo. No começo desse ano, no primeiro semestre, o Fair Work, que é coordenado aqui no Brasil pelo professor Rafael Groman, da Unicinos, eles divulgaram um relatório atribuindo notas de 0 a 2 para 6 plataformas digitais que atuam aqui no Brasil, algumas delas que atuam em todo o mundo. Dessas, de 0 a 2? 0 a 10, desculpa. Sim. É que 2 foi a nota mais alta que foi recebida por 2 plataformas, deputado. Plataformas que atuam em mais de um país ao redor do mundo e que receberam em outros países notas mais altas. Então, por que aqui no Brasil elas estão recebendo notas menores? E dentro desses critérios que o Fair Work estabelece, não tem nada a ver com necessariamente relação de emprego ou não. Eles analisam questões objetivas, que é remuneração justa, contratos justos, gestão justa, representação coletiva dos trabalhadores, né? Diálogo entre as empresas e as plataformas digitais. Então, eu acho que é relevante também levar isso em consideração, porque se é possível ter em mente, né, o que está acontecendo ao redor do mundo e especificamente o que está acontecendo aqui no nosso Brasil, no nosso país, em relação a essas plataformas. E, por último, rapidamente, só para pontuar, o fato, deputado, de um trabalhador atuar em média, ainda que os trabalhadores tenham contestado esse dado, ainda que o trabalhador desempenhe 18 horas por semana na plataforma, isso não impede o reconhecimento do vínculo. A gente tem, ao contrário do que muita gente acha, que a nossa legislação trabalhista é super rígida, a gente tem um contrato intermitente, que foi aprovado na última reforma trabalhista de 2017, a gente tem um contrato de tempo parcial, que são os trabalhadores que podem trabalhar até 25 horas. Então, trabalhar 18 horas na semana não impede o reconhecimento de vínculo, né? Isso é perfeitamente admissível no nosso ordenamento jurídico. Então, só para pontuar essas questões, para tentar contribuir com os trabalhos de Vossa Excelência. Obrigado. Bom, contribui sim. Deputado, só 20 segundos, por favor. Vai. 20 segundos, só para mim arrumar minha fala aqui, que o aplicativo tinha falado lá 500 mil quando se trata de emprego, mas quando é para dar álcool em gel, ele fala que é 50 mil. Então, ele usa o número a favor dele. O ponto sobre CLT e autonomia, eu nem vou bater na parte de CLT e autonomia, eu queria saber mais assim, a resposta. Como é que a gente sabe o que é um verdadeiro autônomo? O que um autônomo pode fazer? Que eu acho que ficaria mais fácil da gente entender. Se ele não está cumprindo aquilo da autonomia, então ele é CLT. E é isso, entendeu? Ser tratado de acordo com o que o aplicativo trata. Se o aplicativo trata ele com os vínculos empregatícios, que seja tratado dessa forma. E se ele dá autonomia total, ele deixa o entregador participar da formação do valor para aquele ano, aí beleza, ele pode negar a corrida, não vai ser punido. Então é esse ponto. E a reclamação que eu fiz ao iFood se estende a todos os aplicativos, tá bom? Bom, nada mais havendo a tratar,